é o Evangelho segundo Jesus, segundo esse que não se impressiona cenografias piedosas, mas procura a verdade do coração de todo ser humano. Eu li anteontem sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer, e falei sobre aquela história que Jesus contou do juiz iníquo, que não fazia nada além da sua própria veneta, mas foi vencido pela insistência de uma viúva. O homem mais poderoso da cidade, a pessoa mais fraca da cidade. Entre eles, todavia, a oração, a perseverança, o molestamento da viúva, que o constrangeu num diálogo de si para consigo mesmo, depois que ele disse: eu sou o melhor, o maior e o mais poderoso, portanto julgarei a causa dessa viúva, porque nem para ele mesmo tinha coragem de admitir que estava fazendo aquilo em razão de não suportar mais ser molestado todo dia pela viúva na entrada e na saída do fórum. E aí deu ganho de causa para a viúva. E Jesus disse: olhem esse juiz iníquo, olhem essa viúva, olhem essa história, é uma parábola. Se o homem mau não suporta o molestamento do clamor pela justiça, quanto mais o vosso Pai Celeste não ouvirá vocês. Orem. E aí, após dizer isto, ele diz: todavia, quando vier o Filho do Homem, achará esse tipo de fé que não esmorece, que crê. E eu falei bastante sobre o significado disso. Porventura, quando voltar, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, esse tipo de fé, essa perseverança, essa confiança, esse desassombro, essa certeza de que está sendo ouvido. Porque essa viúva é pura confiança de que, pelo seu molestamento perseverante, ela dobraria o juízo em favor da verdade. E Jesus disse: se alguém pode crer que um juiz perverso se dobre para não ser molestado, como é que vocês não conseguem crer que o Pai Celeste, que é todo amor, que é toda misericórdia, que é todo graça, não terá prazer em fazer justiça, em ouvir a oração, depressa, embora na pressa de vocês achem que tudo é demorado. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará esse tipo de fé dessa viúva, insistente, perseverante, comprometida, certa, não vacilante? Claro que não. Será uma raridade. Dificilmente se acha esse tipo de fé entre nós. E há 2 dias atrás eu falei bem mais ampliadamente sobre o assunto. Eu queria que você fosse lá, pegasse e ouvisse. Porque hoje eu quero falar sobre a sequência disto. A pergunta é: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, a sequência propôs também evoca tudo que tinha acontecido antes. A oração sem esmorecer, o exemplo da viúva, o rogo de Jesus para que se confie no amor de Deus. Se um juiz iníquo é capaz de se vergar para não se molestar, quanto mais aquele que é bom não terá prazer em atender. E a pergunta: no entanto, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará esse tipo de fé, fé que ainda ora, fé que ainda crê,
Fé que não transferiu tudo para o poder da política, de se ter políticos trabalhando em nosso favor. Não. Fé em costumes, fé em mandingas. Não é disso que ele está falando. Ele está falando dessa fé que não desiste nunca de levar a Deus a verdade, de crer que Deus é um Deus que se manifesta, que é vivo, que intervém. Será que ainda haverá fé no Deus que intervém? Será que ainda haverá fé no Deus que vê? No Deus que vê? No Deus que é? Então Jesus lhes propôs também, além da parábola da viúva e do juiz iníquo, também, no mesmo ambiente de quando vier o Filho do Homem, encontrará que natureza de fé na terra. Propôs também, como continuidade, como conexão, esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, na sua justiça própria, na sua autossantidade, porque se consideravam superiores, muito mais justos e éticos do que todos os outros, ou muito mais consagrados, ou muito mais o que quer que fosse a vaidade deles, mas sempre superiores aos demais. E quando uma pessoa se sente superior, ato contínuo, cumpre-se o que aqui se diz no Evangelho. Por isso desprezavam os outros. É óbvio, né? Se a raça branca é a melhor, as que não forem brancas são piores. Eu sou maior, o outro é pior. Se eu sou maior, sou também melhor. Se sou maior e melhor, o outro é pior. E feio e desprezível. E vai crescendo o espírito de rejeição, de preconceito. E o Evangelho ensina isso com uma leveza, com uma clareza chocante. Não haverá o tipo de fé que Jesus espera encontrar na terra. Esperaria. Mas haverá uma fé em si enorme. A fé que é o cara que, se der dinheiro, ele comove a Deus. Se frequentar todo dia o máximo possível de cultos, ele constrange Deus em seu favor. Se ele cantar, se ele for para o palco e encenar, ele tem privilégios e tem percepções especiais da parte de Deus para com ele. O que Jesus disse que quando o Filho do Homem voltasse, o que ele encontraria não seria aquela fé antes descrita. O que se encontraria seriam esses. Por isso se diz também, no mesmo ambiente, para responder a mesma pergunta. O contexto anterior responde à natureza da fé que Jesus esperaria encontrar. E esse contexto posterior descreve a natureza da fé que ele irá encontrar, crescendo e aumentando cada vez mais. E para ilustrar isso, ele também conta uma parábola acerca de alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem supremacistamente superiores, mais elevados, mais dignos, por causa da religião. O horrível é isso. Foi a religião que os fez se sentirem assim, justos, e por isso intolerantes. Justiça própria produz intolerância. Justiça própria produz preconceito. Justiça própria produz supremacismos raciais, étnicos,
religiosos, sociais, econômicos, de qualquer natureza. Se alguém se trata e se vê como uma elite superior, por implicação natural desse auto-engano e dessa auto-asseveração, dessa insegurança que quer meter a mão nessa pseudo-certeza de mais poder, o que isso gera de maneira natural é desprezo pelos outros. Meu Deus, quem me dera a terra inteira estivesse ouvindo as minhas palavras. As palavras de Jesus e a interpretação simples dessas palavras, quem me dera. Aí todo cristão teria a ocasião de dizer: eu escolhi ser do jeito que eu sou, realmente em desobediência ao Evangelho de Jesus. Porque não é possível que depois desse diagnóstico, porque esse é um diagnóstico psicológico, que diz: se você confiar em si mesmo por se considerar justo, superior, o resultado disso é que você desprezará os outros seres humanos. E é o que a gente vê os cristãos fazendo, cada vez se sentindo mais superiores, cada vez mais arrogantes, cada vez mais vaidosos, cada vez mais prepotentes, por outro lado, cada vez mais intolerantes, cada vez mais insuportavelmente desumanos. Ele contou também essa parábola para dizer a fé que estaria crescendo na terra quando o Filho do Homem voltasse. E aí ilustra isso com dois homens que subiram ao templo com o propósito de orar. Nem toda oração carrega um bom propósito. Tem muita gente que passa o dia fazendo orações de maus propósitos. Se entregam à intercessão perversa. Fazem concentração mental em nome de Deus contra os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. E os propósitos eram muito diferentes. Um homem era um fariseu, o religioso mais meticulosamente santarado e autoconsagrado dos seus dias. E o outro era um publicano, que era um cobrador de impostos para os romanos, e um ser a quem os judeus em geral e os religiosos judeus abominavam, como vendidos para o pior tipo de serviço. Além do que, a fama deles era de que cobravam ágios enormes e por isso ficavam ricos e muito ricos, extremamente odiados. Então Jesus escolhe um ser admirado, o fariseu, que cumpre todo o mandamento de Deus. Assim ele era considerado, na íntegra, literalmente, até nos detalhes dos babados dos vestimentos, das vestimentas, aos comportamentos, aos jejuns, às práticas, às exterioridades. Jesus escolhe esses dois protagonismos. Um era a manifestação de toda a justiça humana, de toda a religiosidade consagrada. E porque se sentia assim, desprezava quem não era desse modo. Então Jesus diz: dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, cada um com um propósito diferente. O rei do exemplo,
o religioso ilibado e irretocável, aqui no contexto sendo um fariseu, e o outro um publicano, um indivíduo vendido para o inimigo, odiado de todos, com a pior de todas as reputações, num certo sentido pior do que a das meretrizes. Esses dois homens diametralmente opostos sobem ao templo para orar. O fariseu era o exemplo dos que confiavam só em si mesmos e se consideravam justos. E o publicano era um exemplo desses que eram desprezados. Desprezados. Então, o religioso, ilibado, intocável, posto em pé, orava bem alto de si para si, de si para si. Oh, meu Deus, como é bom ser eu, porque eu te tenho como meu Deus. Oh, meu Deus, louvado seja o teu nome, porque cresci sem me desviar dos teus caminhos, sendo esse testemunho do teu caráter e da tua integridade entre os homens. Oh, meu Deus! Assim orava o fariseu em pé, de si para si mesmo, e ia mais além, e se jactava dizendo: oh, meu Deus, graças eu te dou, porque não sou como os outros homens impuros, roubadores, injustos, adúlteros, pecadores. Não, eu não sou como eles, ó meu Deus. E nem ainda me tornei, por tua misericórdia, porque tu és bom, não me tornei como esse pecador que está ali, todo tatuado, uma cara esquisita, roupas estranhas, que vive na noite, gasta dinheiro e faz qualquer negócio para enriquecer esse publicano. Te dou graças porque também não sou como esse traidor da vida, da família e dos bons exemplos. Muito obrigado. Ao contrário, eu te agradeço pela tua bondade, que me dá o privilégio de 2 vezes por semana jejuar. Louvado seja o teu nome pelo jejum que eu pratico. Muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens, porque eu não me esqueço de dar o dízimo e de dar para a igreja tudo que eu possa para ver o ministério que eu frequento muito rico. Jesus disse, no entanto, diferentemente da oração e do propósito da oração desse religioso, que era fazer propaganda de si mesmo no templo e para os outros e humilhar pessoas, porque com Deus mesmo é que ele não falava. Simultaneamente a isso, enquanto ele exercia esse propósito de autodivulgação com pretexto religioso no templo, o pecador, o publicano, o contraventor, estando em pé, longe, o mais distante possível, o mais afastado possível dos religiosos e desse religioso, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. Não ousava. Longe, em pé, quieto, olhando para o chão, não ousava levantar os olhos aos céus. Mas batia no peito, com angústia. Ai, que angústia.
Ai, que agonia de ser quem eu sou. Ai, que tristeza. Eu sou um pecador, ó Deus, eu sou um pecador. Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Eu não passo de um pecador. Tem compaixão. Então Jesus fecha as cortinas e entra em cena e diz: digo-vos que este, indicando na direção do pecador publicano, este desceu justificado para sua casa, porque não tendo justiça, pediu misericórdia àquele que justifica o pecador. E recebeu graça, recebeu a justiça que vem da fé. Ele creu que, embora sendo injusto, a justiça de Cristo invocada cobriria a injustiça dele pela sinceridade doída da sua confissão e do seu processo metanóico de angústia transformadora. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele ali. É interessante que, na narração do texto, o fariseu se coloca no centro e o pecador publicano no canto. Mas na hora que Jesus toma a palavra, ele anda na direção, do ponto de vista cenográfico, ele anda na direção do pecador e diz este, indicando algo próximo, na frente dele, este desceu justificado para sua casa, e não aquele. E coloca o fariseu longe dele, Jesus. Na narrativa, o fariseu se põe no centro e o pecador no canto. Quando Jesus entra e narra a história espiritual, ele coloca o pecador no centro próximo dele, porque Jesus é o centro. Este aqui está do ladinho dele, e não aquele ali. Porque todo que se exalta se põe no centro, seja o que seja, como quer que se exalte, será humilhado. E todo aquele que se humilha, que se põe no canto, na presença de Deus, será exaltado. Porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará essa consciência de fé na terra? Em verdade eu vos digo que ele encontrará milhões de religiosos. Mas a consciência dessa fé, que é justificada pela justiça de Deus, atribuída ao pecador, como Davi ensinou no Salmo 32. E Paulo se apossou da consciência em Romanos. Se não houver essa percepção, não houve o entendimento do coração do Evangelho quanto à pacificação humana. Essa fé, que deveria ser a fé de todos os cristãos, é cada dia mais a fé de muito poucos, porque a maioria tem a fé da cenografia, é a fé da encenação, no carro alegórico, na gritaria, na fake news para a glória de Deus. A maioria se jacta de ser melhor, de ser maior, de ser superior, de ser cristão, de ser batista nos Estados Unidos, de ser pentecostal no Brasil, de ser presbiteriano de elite em qualquer lugar da terra, de ser anglicano com sangue real na Inglaterra. Só se encontra isso
torcida organizada de clubes religiosos, exaltando a grandeza do seu próprio nome, do seu próprio clube, da sua torcida organizada em nome de Jesus, e que exalta o próprio indivíduo, que cria supremacismos, preconceitos, intolerâncias, diferenciações insuportáveis. Essa fé do fariseu, essa fé da religião gera todo tipo de intolerância no mundo. Porque é um olhar que interpreta o mundo a partir do seu dogma. E quando eu interpreto o mundo a partir do meu dogma, tudo que não seja como o meu dogma vira desprezível, heresia, abominável. Como a gente quer melhorar o mundo, sendo nós os seres mais doentes do planeta? Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, que tipo de fé ele vai encontrar? Até as viúvas perseverantes, sabendo que o dia vai chegar e que a justiça será feita? Ou essa multidão de religiosos arrogantes, falando em nome de Jesus, humilhando o próximo, e que terão como juízo no julgamento o verem que aqueles aos quais eles desprezavam serão justamente aqueles que Jesus chamarão de estes, porque estarão tão próximos dele. E quanto a esses fariseus, ele vai dizer, eles são aqueles, colocando-os bem longe de si, aqueles. Esses aqui. Agora, os arrogantes, aqueles experimentarão humilhação correspondente à sua autoexaltação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, que mais uma vez essa tua palavra, ecoada genuinamente como palavra de Jesus, como palavra do Evangelho, sem espaço para subterfúgio nem para reinterpretação, que essa tua palavra crie algum molestamento especial em algum coração. Eu te peço que tu faças isto agora. O espírito de arrependimento nos visite, de quebrantamento, de percepção do nosso pecado, da nossa arrogância religiosa, da nossa nojeira demoníaca. Ajuda-nos a nos enxergarmos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.